Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos hoje tratar da revista de processo, volume 286, que está na tela aqui para os senhores. Ela é de dezembro de 2018. Vamos, na verdade, apresentar para os senhores os artigos jurídicos que foram disponibilizados nessa revista de processo. Interessados em estabelecer um contato podem enviar e-mail para artur.diego@terra.com.br artur.diego@ Nossa, uma hora sai. @terra.com.br artur.diego@terra.com.br. Então vou fazer com os senhores uma análise dos artigos jurídicos, vou apresentar somente da ciência aos senhores desses artigos que foram disponibilizados na penúltima revista, a revista de processo de dezembro de 2018. Eventualmente, conforme eu for fazendo a análise desses artigos individualmente, eu vou disponibilizando aqui para os senhores cada um deles. Bom, o primeiro dos artigos é esse que está na tela para os senhores. A morte das etapas mortas no I-processo, uma indagação. Revista de processo, páginas 185 a 202. De Marina Damasceno e Sérgio Augusto da Costa Gilé. Resumo. Esse artigo objetiva analisar o fenômeno das etapas mortas no I-processo. Utilizou-se o método indutivo de abordagem pelas análises das relações existentes entre andamentos processuais físicos e eletrônicos, os direitos fundamentais à duração razoável e à celeridade do processo e os princípios constitucionais da eficiência e da sustentabilidade. Concluiu-se que a burocracia causadora das etapas mortas é consideravelmente diminuta com a virtualização do processo judicial. Contudo, a má gestão cartorária ainda pode se mostrar como empecilho para o alcance da celeridade, da duração razoável, eficiência e sustentabilidade que se pretende com a virtualização. E aqui, como sempre, na parte de baixo, a indicação das palavras-chave do artigo. E processo, etapas mortas, duração razoável do processo, celeridade processual, princípio constitucional da eficiência, princípio constitucional da sustentabilidade. Certo? Bom, próximo texto está na tela aí para
os senhores o Instituto da Produção Antecipada de Provas e o Contraditório Moderno à luz da nova sistemática processual, de Delosmar Domingos, de Mendonça Neto e Vinícius Pereira Nascimento. Resumo. O presente artigo busca tecer algumas considerações sobre o ainda desconhecido Instituto da Produção Antecipada de Provas, especialmente sobre os contornos ante o novo conceito de contraditório moderno, um novo Código de Processo Civil. Para tanto, procurou-se tratar de forma sintética a respeito do conceito e do procedimento da produção antecipada, para depois adentrar nas formas de utilização desse instituto, especificamente no tocante ao respeito ou desrespeito ao princípio do contraditório, com todas as suas vertentes. O tema proposto ganha relevância no cenário atual de recente alteração do Código Processual, que delimitou melhor os contornos do Instituto, antes utilizado de forma indireta, inovando também no campo principiológico. Embaixo, a indicação das palavras-chave. Próximo artigo, publicado na Revista de Processo 286 de dezembro de 2018, Direito e Processos Germânicos, da Justiça Tribal ao Encontro Civilizacional Romano, de Ricardo Massara, brasileiro. O presente trabalho pretende versar sobre o direito praticado pelas tribos germânicas, bem como sobre o seu sistema de distribuição de justiça, procurando explicitar a ordem social desses diversos povos antes e depois do respectivo contato com a civilização romana. Abaixo para os senhores, a indicação das palavras-chave. Próximo artigo. Coisa julgada e astrentes. A persistência da mesma situação fática e o princípio do nem bis in idem, como fundamentos aptos a acabar com a corriqueira afirmação de que o quanto alcançado pela multa judicial pode ser revisto a qualquer momento e grau de jurisdição, de Rafael Casselli Pereira. Ao pesquisarmos na doutrina e jurisprudência acerca da existência de coisa julgada sobre o valor consolidado da multa judicial, verifica-se unanimidade no sentido de que as astrentes não sofrem os efeitos da coisa julgada, podendo ser revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nosso objetivo é o de propor a quebra desse paradigma a partir da demonstração de que, persistindo a mesma situação fática e jurídica que fundamentou e originou o quantum consolidado da multa judicial, há sim autoridade de coisa julgada, especialmente pelo fundamento do princípio do ne bis in idem, como verdadeiro impedimento ao judiciário de decidir questão outrora já decidida. Por outro lado, na hipótese de existência de relação jurídica continuativa, sobrevindo modificação do estado de fato, afastam-se os efeitos da coisa julgada, sendo possível a revisão do que for estatuído em decisão anterior. Abaixo para os senhores a indicação das palavras-chave. Próximo artigo. Capítulos da sentença, coisa julgada, progressiva e prazo para ação rescisória. Um novo capítulo, de Oscar Valente Cardoso. O artigo analisa as teorias dos capítulos da sentença e da formação progressiva da coisa julgada, especialmente a partir de suas consequências sobre a contagem de prazo para ação rescisória. Ainda, o texto destaca o entendimento da doutrina e dos tribunais superiores, além da regulamentação do tema pelo CPC de 2015, Lei 13.105. Abaixo, a indicação das palavras-chave. Próximo artigo. Gestão da execução por meio de negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro, de Pedro Henrique Nogueira.
Esse artigo trata dos negócios jurídicos processuais no direito brasileiro como instrumento para a gestão da execução forçada. Aqui a indicação das palavras-chave para os senhores. Próximo artigo, publicado na Revista de Processo, do volume 286, de dezembro de 2018. O julgamento antecipado parcial do mérito, de Priscila Domenici. O presente artigo tem por objeto o estudo do Instituto do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito, o qual, apesar de tangenciado pela doutrina e jurisprudência anteriormente ao advento do CPC de 2015, apenas foi positivado expressamente no artigo 356 desse diploma do CPC atual. Busca aclarar o conceito do Instituto, tal como delineado pela nova lei, abordando os temas essenciais à sua compreensão. Aqui embaixo a indicação das palavras-chave. Próximo artigo. O árbitro de urgência. Possibilidade de concentração de atos decisórios na arbitragem e aspectos processuais do modelo internacional, de Alberto Jonatas Maia. O presente estudo tem como escopo analisar o árbitro de urgência e sua atuação conjunta e integrada com o Poder Judiciário, a partir do modelo internacional. Parte-se da premissa de que a técnica decorre das atuais necessidades do mercado e encontra fundamento no atual sistema processual. O estudo parte da avaliação de temas elementares para a aplicação das medidas de urgência, na arbitragem, atuação judicial nesses procedimentos e a aproximação das regras internacionais com o Código de Processo Civil. Palavras-chave adiante para os senhores. Próximo artigo. Medidas executivas atípicas na execução por quantia certa. O recurso à ponderação como técnica de solução das colisões e a constitucionalidade da regra do artigo 139, inciso 4º do CPC, de Maurício Pereira, doutor. Com o advento da regra do artigo 139, inciso 4º do CPC, a doutrina, prontamente e pouco depois a jurisprudência, manifestaram séria preocupação quanto aos critérios para a aplicação de medidas executivas atípicas. Aplicação de astrente, suspensão de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, cartão de crédito, etc., na execução por quantia certa, notadamente sobre os seus limites. Perdoem aqui, fugiu. Vou voltar aqui. Notadamente sobre os seus limites, já que implicam muitas vezes restrição a direitos fundamentais do devedor. No entanto, eventual restrição de direitos fundamentais do devedor não constitui óbice a priorístico ao emprego dos meios subrogatórios ou coercitivos atípicos, como não constitui causa para descarte da técnica, devendo a colisão entre os direitos fundamentais afetados pela execução civil ser resolvida à luz da máxima da proporcionalidade. Ademais, a regra do artigo 139, inciso 4º, não viola em abstrato a Constituição Federal. Indicação das palavras-chave adiante para os senhores. O 10º artigo publicado na Revista de Processo, volume 286, de dezembro de 2018, tem como título: Código de Processo Civil de 2015 é um código josefino? A oralidade e a preclusão no procedimento comum, parte 1, de José Aurélio de Araújo. O artigo pretende demonstrar a reduzida importância da oralidade e as rígidas preclusões do processo comum no Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, indicação das palavras-chave a seguir. Próximo artigo. A aplicação das medidas executivas atípicas do artigo 139, inciso 4º do CPC pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
mais um artigo falando dessa matéria específica da medida executiva atípica, de Elias Marques de Medeiros Neto e Caroline Pastre Pinto Reinas. O objetivo do presente trabalho é avaliar a evolução das decisões do TJSP acerca do Instituto das medidas previstas no artigo 139, inciso 4º, do novo Código de Processo Civil, denominadas atípicas, com o escopo de, a partir dos dados colhidos utilizando do método indutivo, concluir se o mencionado órgão tem considerado que tais ferramentas, nos moldes atualmente pleiteados, são legítimas. O trabalho analisa, outro sim, a atual crise da execução enfrentada pelos tribunais brasileiros, bem como os princípios norteadores do processo, previsto nos artigos 4º, 6º, 8º, 9º e 10º do novo diploma, com especial enfoque ao princípio da efetividade, além das premissas traçadas por um processo cooperativo, resguardado pela máxima do devido processo legal. Ao fim, conclui-se que as medidas atípicas têm sido comumente rejeitadas, sob a justificativa de que sua aplicação viola os direitos fundamentais do executado, os princípios norteadores do processo e as garantias constitucionais, bem como que o postulado da efetividade não pode franquear constrições desarrazoadas à liberdade do indivíduo. Palavras-chave indicadas aqui abaixo para os senhores. Próximo artigo, aspectos processuais do devido procedimento na elaboração normativa, de Ravi Peixoto. Esse artigo objetiva, inicialmente, a delimitação dos aspectos materiais do devido procedimento na elaboração normativa do direito constitucional brasileiro. Uma vez definidos tais elementos, passa a ser importante o estudo do funcionamento do ponto de vista da exigibilidade por meio do processo, estudo que será voltado tanto ao processo do controle concentrado de constitucionalidade, ao processo coletivo e aos processos individuais. Palavra-chave indicada aqui embaixo para os senhores. Próximo artigo, contraditório e aplicação de ofício do direito estrangeiro no novo CPC, de Marco Aurélio Fernandes Garcia, José Augusto Fontoura Costa. O advento do novo Código de Processo Civil cristalizou um novo paradigma de contraditório efetivo e proibição das decisões surpresa no sistema processual brasileiro. Os artigos 9 e 10 do CPC inovam ao vedar que o juiz decida sem a prévia consulta às partes, mesmo em relação a matérias cognoscíveis de ofício. Essa alteração de panorama legislativo acarreta diversas implicações em relação à aplicação do direito estrangeiro, que era tradicionalmente visto como matéria de aplicação de ofício pelo juiz brasileiro. Então, a aplicação do direito estrangeiro era tradicionalmente visto como matéria de aplicação de ofício pelo juiz brasileiro. Se, de um lado, o juiz preserva o seu dever jurisdicional de aplicar o direito estrangeiro determinado pela regra de conexão, que não necessariamente deve ocorrer de ofício, de outro, essa aplicação não deve ocorrer sem prévia consulta às partes. Essa alteração leva o Brasil a uma posição intermediária no tocante à aplicação do direito estrangeiro, consubstanciando um soft ex officio, ou seja, um dever de aplicação de ofício do direito estrangeiro, precedido de consulta prévia e obrigatória às partes. Essa consulta visa assegurar que haja discussão sobre os fundamentos que levarão à prolação da decisão e aplicação do direito estrangeiro, assim como a própria discussão sobre elementos do direito estrangeiro que serão decisivos para o deslinde da causa. Indicação das palavras-chave aqui para os senhores. Próximo artigo, notas sobre a teoria dos precedentes formalmente vinculantes, de Tarek Moisés Mussalenen e José Borges Teixeira Júnior. O presente artigo possui por objetivo analisar a recente alteração legislativa que trouxe ao direito positivo o chamado sistema de precedentes judiciais, buscando ao nível linguístico
estabelecer as distinções semânticas que existem entre os diferentes significados da expressão precedente e a sua importância no desenvolvimento da ciência processual, com o estabelecimento de alicerces mais sólidos para a construção do edifício do conhecimento acerca da matéria, em especial no tocante às categorias jurídicas clássicas da ratio decidendi, do obter dictum, da distinção e superação, overruling e distinguish, além dos limites à enunciação do Poder Judiciário. Palavra-chave aqui embaixo para os senhores. Próximo artigo. Cessação da relação convencional. Um estudo sobre a dissolução do negócio jurídico processual, de Fernanda Costa Vogt. Esse estudo tem por objetivo mapear as adaptações das normas existentes na teoria geral do direito e no direito civil para uma nova figura trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, os negócios jurídicos processuais. Muito já se discutiu sobre esses acordos processuais, mas pouco se cogita da sua possibilidade de encerramento, seja por vontade mútua, seja por descumprimento. O trabalho pretende abordar, assim, a cautela necessária para essa cessação não gere efeitos excessivamente nocivos à relação jurídica processual, por definição dinâmico, e aos terceiros que eventualmente tenham projetado suas expectativas na execução do acordo entre as partes. Com base, ademais, nas noções de venire contrafactum próprio, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, pretende-se demonstrar como as situações jurídicas processuais ficam vinculadas aos termos do acordo, ainda que celebrado em fase pré-processual. Palavra-chave indicada aqui embaixo para os senhores. Próximo artigo. O recurso excepcional com fundamento de superação de precedente repetitivo ou repercussão geral e a necessidade do juízo de admissibilidade positivo, de Vinícius Silva Lemos. Esse artigo tem por objetivo analisar o sistema bipartido do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais e o requisito negativo de confronto a precedente em repetitivo e repercussão geral, delineadas pelo CPC de 2015. O detalhamento da existência de recursos excepcionais que possam fundamentar-se sobre superação do precedente repetitivo ou em repercussão geral e a necessidade de sua admissibilidade positiva sem enquadramento no artigo 1030, incisos 1º e 2º. Palavra-chave aqui embaixo para os senhores. Próximo artigo. Coisa julgada sobre questão em benefício de terceiro e o devido processo legal, de Letícia de Pauli Scheitzer. Código de Processo Civil de 2015 trouxe importantes inovações no tratamento da coisa julgada, não apenas ao aperfeiçoar sua definição, mas, sobretudo, ao ampliar sua abrangência objetiva e subjetiva. Introduziu ao lado de um sistema comum um regime especial de coisa julgada que alcança as questões prejudiciais e incidentais expressamente discutidas e decididas no processo. Além disso, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da economia processual, da boa-fé objetiva e da cooperação, o artigo 506 passou a admitir, a contrário senso, a extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros quando isso lhes representar benefício. Tendo isso em vista, esse artigo tem o objetivo de demonstrar que tais alterações não ofendem o princípio constitucional devido ao processo legal procedimental, mediante análise comparada das novidades introduzidas no direito brasileiro com o Instituto do Collateral Estoppel, desenvolvido no direito norte-americano, com as devidas diferenciações e ressalvas. Palavras-chave aqui embaixo para os senhores. Próximo artigo publicado
Próximo artigo publicado na Revista de Processo 286, de dezembro de 2018, o julgamento antecipado parcial sem ou com resolução do mérito, de Luciano Viana Araújo. Nesse estudo, analisa-se a técnica do julgamento antecipado parcial com ou sem resolução do mérito, positivada expressamente pelo Código de Processo Civil de 2015. Aborda-se as hipóteses de cabimento do julgamento antecipado parcial, a possibilidade de obrigação ser líquida e ilíquida, a natureza da decisão que julga antecipado e parcialmente o mérito, a natureza da decisão, bem como o recurso pertinente. Enfrenta-se a questão dos trânsitos em julgados parciais e respectivos termos finais dos prazos para a propositura de ação rescisória, assim como nas interlocutórias não recorríveis imediatamente proferidas antes da decisão antecipada parcial e a necessidade ou não de sua reiteração. Por fim, defende-se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na decisão que julga antecipada e parcialmente. Palavras-chave aqui embaixo para os senhores. Próximo artigo. Meios de impugnação de decisão do exame de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, de Camilo Zufelato e Fernando Antônio Oliveira. Esse artigo pretende investigar o cabimento ou não de recurso ou outro meio de impugnação de decisão, monocrático ou colegiado, que realiza o exame de admissibilidade do IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, diante da ausência de previsão expressa no CPC, considerando os instrumentos existentes no ordenamento processual e os posicionamentos já desenvolvidos na doutrina em cotejo com a jurisprudência. Palavras-chave aqui embaixo para os senhores. E, por fim, o 20º e último artigo, disponibilizado na Revista de Processo 286, de dezembro de 2018, execução extrajudicial e arbitragem, proposta para uma execução extrajudicial arbitral no Brasil, de Guilherme Lamego. O presente artigo analisa a viabilidade da execução civil ocorrer pela via arbitral. Para tanto, procedeu-se à análise das experiências nacionais e estrangeiras de desjudicialização da execução, principalmente aquelas em que os atos executivos praticados por agentes privados, tendo como base os já reconhecidos e estruturados modelos em que os atos de execução são praticados por particulares, propôs-se que a arbitragem também fosse autorizado o processamento das demandas executivas, rompendo com o dogma de que o juízo arbitral teria jurisdição necessariamente restrita às demandas de conhecimento. Defendeu-se que é necessária a edição de lei específica para que seja possível a execução pela via arbitral, não só porque a arbitrabilidade é questão de política legislativa, mas porque a arbitragem para a fase de execução dependerá de estrutura normativa própria, distinta da pensada exclusivamente para a fase de conhecimento. Ainda propôs alguns parâmetros para a operacionalização da execução extrajudicial arbitral e enfrentou-se algumas indagações doutrinárias decorrentes da constatação de sua viabilidade. Aqui estão as palavras-chave desse artigo. Bom, para quem quiser entrar em contato por e-mail, mais uma vez eu vou colocar à disposição arthur.diego@terra.com.br para que a gente fale a respeito dos artigos, eventualmente possamos dialogar se um dos temas despertou interesse nos senhores, a gente pode trocar figurinha e eventualmente até produzir algum artigo juntos. A ideia do canal e de compartilhar a informação a esse respeito é justamente essa, tá certo? Bom, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.